Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um IM Podcast. Hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade como estratégia empresarial dentro da mineração. Gilcimar e Leonardo, pega, agora é para valer? Tem que ser, né? Acho que no cenário que a gente está vendo aí dentro da mineração, não tem como sobreviver, principalmente em longo prazo, sem ter a estratégia realmente como parte central, né? A sustentabilidade como parte central da sua estratégia e da forma como você opera. Né? É isso aí. O que você acha, Léo? Eu, sem dúvida, acho que se a gente faz um paralelo aí, a gente começa a pensar no passado, quando a gente migrou. Vamos falar de saúde e segurança, né? Sim. Saúde e segurança, em algum momento, ela oscilou e depois ela veio para um contexto dentro da empresa e ficou enraizado. Hoje todo mundo fala como primeiro valor saúde e segurança, a importância de saúde e segurança. E o meio ambiente, junto com a sustentabilidade, ele vem caminhando, né? Em paralelo. E hoje a gente já trata o meio ambiente, a sustentabilidade, como uma estratégia, como um valor, e já incorporou isso dentro da empresa, né? Ou dentro das empresas, né? Então, acho que mais do que nunca é algo que eu acho que já está dentro da cultura, já está enraizado, e agora a gente precisa fazer um movimento para subir o nível daquilo que a gente fala de sustentabilidade, trazendo como estratégia ou com outras iniciativas além daquelas que há 10, 15 ou 20 anos atrás era o início, né? Era o básico que as empresas faziam. Hoje a gente já tem que avançar de uma forma bem mais ativa nesse tema. Assim caminha a humanidade, né? A gente vai evoluindo a passos, né? Os paradigmas são quebrados, a ciência vai evoluindo e eu acredito que a gente tem tudo para implementar, para fazer excelentes trabalhos. Né? Tem tudo. Eu acho que o Léo tocou num ponto, né, fazendo uma comparação com outras disciplinas que já vêm há tempo aí galgando o espaço. E eu acho que a gente tem que ver essa transformação nos processos, nos sistemas de planejamento, no sistema de gerenciamento do negócio, sabe? Enquanto caminhar em paralelo, como um diferencial, mas que caminha em paralelo, é muito esforço para fazer o básico. Trazer a sustentabilidade para dentro do planejamento estratégico do negócio. A disciplina operacional, considerando a sustentabilidade como fator de sucesso das nossas operações, acho que esse é o grande desafio. Então, a gente tem que mudar um pouquinho ainda a forma de pensar, a forma de tomar decisões, sobretudo, porque o setor é muito tradicionalmente voltado, né, pelo acesso do risco, os indicadores financeiros, sempre foram esses os critérios de sucesso dos projetos, e hoje a sustentabilidade nos faz questionar alguns dessas entregas de valor imediata e nos faz pensar, isso é realmente sustentável em longo prazo? Isso entrega valor para a sociedade que nós temos como parceiro dos nossos negócios? Acho que esse é um pensamento super legal que tem vindo e tem sido discutido aí dentro do setor da mineração. Eu acho que esse podcast de hoje vai durar alguns dias, né? Mas eu até esqueci aqui, antes da gente começar, né? Tem um presente aqui para vocês. Opa! Sustentável, da sacolinha sustentável do Instituto Minério aí. Obrigado, Gustavo. E Obrigado, Gustavo. Uma caderneta de campo aí, ó. Opa, tô precisando ir mais pro campo, hein? Né? Legal. Aí tem uma escalinha aí atrás da caderneta aí pra tirar foto e tal. Ô Play, você arruma caneta aí? Se vocês precisarem de caneta, tem aqui também. Gilcimar e Léo, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Para o pessoal ver aí que vocês são pessoas super preparadas para fazer essa abordagem que a gente vai fazer aqui hoje sobre o tema, né? Pode começar. Beleza, obrigado. Eu sou engenheiro de Minas por formação, lá da Escola de Ouro Preto. Fiz mestrado em Ouro Preto também, na área de mecânica de rochas. Fiz um MBA em gerenciamento econômico de recursos minerais. Fiz um MBA em finanças e investimentos. E estou concluindo agora um MBA em sustentabilidade e economia circular. Isso como formação acadêmica, né? Como formação profissional, trabalhei
em algumas empresas de mineração e durante muito tempo em empresas de consultoria, Uhum. prestando serviço em vários lugares do mundo relacionado à parte de planejamento de mina e desenvolvimento de projetos, né, de mineração. E hoje eu sou o diretor de projetos e serviços técnicos da AngloGold Ashanti. Então estou à frente aí de todos os projetos de capital da Anglo na América Latina e do grupo de serviços técnicos que desenvolve todas as novas ideias, e a gente busca a todo momento suportar, né, dar suporte às operações e aos projetos para que a gente tenha os melhores resultados para a empresa em todos os sentidos, né, dos sentidos desde a parte da saúde e segurança como nosso principal valor, passando pelos temas de sustentabilidade até os temas financeiros, que é parte de todo o negócio também. Né? Então, é como juntar tudo isso. Né? Então, esse é basicamente aí a minha experiência profissional já há quase 20 anos no mercado. Sustentabilidade e economia circular, assim, tudo a ver, né? Eu tô pensando em fazer aqui pelo Minério também. Mas só um comentáriozinho, o Léo é difícil pra caramba. Ele tem... Não, eu esqueci de mencionar, né, Gustavo? Eu sou professor do Instituto Minério, no curso de Direito Minerário, Sustentabilidade e ESG. Depois de alguns anos que eu fiquei seduzindo o Léo, né? Ô, Léo! Que o Albano me indicou o Léo. Cara... Tem muitos anos. Cara. Tem 10 anos. Tem. Aí esse ano, não, ano passado, né, eu vim fazer o curso eu fiz a abertura da primeira turma. Isso, do né? MBA. Agora eu venho em setembro para uma outra aula inicial. Outra aula. E as minhas disciplinas aqui são gerenciamento de projetos, né? Com uma pegada um pouco diferente que vai ser no final do ano e no início do ano que vem. Isso. Tá marcado, já falou. Agora começa os ciclos, Agora né? entra é porque o meu ficou no terceiro ciclo, né? Do curso, né? O curso é dividido em 3 ciclos, né? Isso. Então o meu ficou no final, então agora eu começo a entrar com as disciplinas do ciclo mais de business, né? É isso. Depois a gente compartilha também. Eu vou pedir até para a produção colocar nos comentários do vídeo aí um link para o MBA que o Léo tá citando aqui, que é muito legal. MBA em Direito da Mineração, Ambiental e ESG. Então pega, né, a conformidade legal, a parte de business e sustentabilidade. Gilcimar! Vamos lá. Prazer, né, cara? Como vizinho Ouro Preto, contemporâneo de universidade. Sou engenheiro ambiental de formação pela Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Minas. Depois disso, fiz um mestrado aqui no UFMG, em análise e modelagem de sistemas ambientais, trabalhando com modelagem de recursos hídricos. Legal. Isso sempre trabalhando, né? Tenho 16 para 17 anos de Anglo-América, uma breve passagem aí pela Vale também, quase 20 anos de mineração. 17 anos já? Já se vão alguns anos, fora aquele tempo ali entre curso, que eu também caí na consultoria por um tempo, né? Assim que formado. Depois que começa algumas posições mais gerenciais, né? Eu também fiz um MBA em gestão de negócios na Fundação Dom Cabral, um MBA executivo, né? Para formação de executivos. Depois tive a oportunidade de fazer um curso que é um módulo avançado de sustentabilidade, é uma parceria das universidades de Queensland e de Cambridge. Isso foi em 2018. E mais recente, agora em novembro, eu fiz um curso em Harvard, que é um curso que traz os conceitos do valor compartilhado, né? O que é geração de valor para os stakeholders a partir das nossas operações, dos nossos projetos. Que para mim foi uma coisa... Isso aí dá curso, hein? Isso aí dá curso. Foi uma coisa fantástica, né? O conceito do shared value, ele nasce lá em Harvard e para mim foi importante buscar na fonte a informação. Como formação profissional, como eu disse, já trabalhei um tempinho rápido na consultoria, tive uma passagem pela mineração, ingressei na MMX, a primeira grande mineração de grande porte que eu trabalhei. Depois fiz uma carreira na Anglo-América de quase 13 anos na primeira passagem, trabalhando desde a exploração até o início de operação de um mega projeto, né, à época um dos maiores projetos de mineração e implantação do mundo. Tive a oportunidade de morar fora, aí fui para uma posição corporativa, morei em Londres trabalhando no escritório central corporativo por um tempo,
morei no Chile um tempo, trabalhando na região da América Latina, e voltei para o Brasil para trabalhar para a Vale por um tempo, e atualmente estou na Anglo como diretor de sustentabilidade e integração, uma posição global, liderando um time que fica atendendo todas as operações, né? Temos operações aí em todos os continentes, o que para mim tem sido muito rico, né? Lidar com o contexto de sustentabilidade em diferentes situações, em diferentes momentos, em diferentes culturas, tem sido um aprendizado de grande valia. E você tá com a memória boa também, viu? O cara fez uma linha do tempo aí toda estruturada. Tem que tentar manter as coisas organizadas aqui dentro. É muita informação hoje em dia, né? É muita informação. Mas é um grande prazer receber vocês aqui. Vocês são de casa, vocês são meus brother, né? O Gilcimar, por exemplo, quando eu cheguei em Ouro Preto, né, novinho, esse cara já jogava capoeira lá na praça, lá da cidade. Pô, engraçado, você tá falando do tempo que você participou do Instituto Mineiro. Eu tive aqui para dar um módulo no curso de espeleologia e licenciamento. 2016, 15, alguma coisa por aí, assim. tem 8 anos no mínimo. Foi bem legal também, eu lembro dessa oportunidade. Pois é, ué, e queremos você aqui novamente, Gilcimar. Aqui estamos. Esse curso esse tema, né, de geração e compartilhamento de valores, ninguém sabe como fazer, né, cara? E a gente da sustentabilidade é engraçado, que quando eu fui fazer o curso, eu brinco que em algum momento a gente tem um pouco do coração mole, né? Porque a gente quer fazer a coisa certa e a gente quer gerar o máximo de valor para o máximo de pessoas possível, né? E eu lembro que no conceito do Shared Value as coisas todas começam e vem uma realidade dura, mas que é a realidade dos negócios, né? O primeiro a gente tem que ser um negócio. Uhum. E o negócio tem que ser lucrativo. Ele tem que gerar para ter capacidade de gerar valor compartilhado. Então, mais uma vez, só corrobora a ideia de que a gente tem que sustentabilidade não pode ser conduzida em paralelo. Ela tem que ser central à estratégia, ela tem que nascer dentro dos planos para influenciar desde o princípio, né, tudo aquilo que a gente vai colocar em prática depois. Então, acho que é importante. Não, aí eu tenho uma proposta para vocês aqui, né? Vamos organizar aqui de forma didática. Pra gente o Gilcimar já trouxe aqui, né, o que há de mais contemporâneo, mas a gente passou por um grande trajeto até chegar aqui, né? Vocês poderiam fazer um panorama aí de a sustentabilidade, o ESG, não é uma coisa nova, não é uma coisa que já tem tempo, que já vem sendo debatida, buscada e as tentativas de implementação já há algum tempo ela vem sendo realizada, né? Desde onde começou e por que até hoje a coisa fica ali meio que patinando? É interessante o tema. Eu vou buscar uma informação que tem aqui, cara. Eu tive essa conversa com o Chris Kotler da Globescan, e ele fez uma apresentação para a gente recente sobre esse tema também. É interessante a gente ver as eras que a sustentabilidade caminhou, né? E tudo começa com ser mais eficiente no uso dos recursos naturais. Então você olha para dentro de casa e fala, como é que eu posso ser mais eficiente? Como é que eu posso usar menos água? Como é que eu posso impactar menos na biodiversidade? Como é que eu posso usar menos energia? Então, é uma era que é chamada less harm, que é menos danos. Então, eu quero ser mais sustentável, reduzindo o meu dano. E não é um movimento só dos negócios. É interessante que a gente associe isso com um movimento de sociedade também. Sim. Então, a gente sai desse segundo momento, desse primeiro momento, que é reduzir os meus danos, para o segundo momento, que é ter um propósito. Então, eu tinha que falar o que eu queria fazer. Eu tinha que falar, ligar as minhas aspirações, ligar as minhas ambições às ambições de sustentabilidade. Mas era um propósito, era dito. Então, eu saio do momento que eu diminuo o dano e começo a comunicar o meu propósito. Isso é ótimo, porque te dá condição de comunicar as suas intenções. Mas ainda falta entregar as intenções. Então, a gente vem depois
que é uma era que é chamada da era do propósito com entrega, em que a gente prova o que a gente está fazendo. E aí vinha o conceito do valor líquido residual zero, né? Zero, você compensar, você colocar a par o que você causa de impacto com o que você gera de benefício com a compensação e zerar a balança. Esse talvez seja o momento de transição em que a gente está saindo dessa era, onde a gente vê as empresas com propósito, já trabalhando com esse conceito do zero dano, né, que a compensação é igualmente ou similar comparativa com a geração dos impactos. E a gente está migrando para uma era que é mais interessante, que é a era da regeneração. Que a sociedade quer que a gente vá além da nossa obrigação imediata, que é compensar o dano, e quer ver a gente gerando valor. Então é muito fácil de você ver hoje em dia, das pessoas falarem, valor é impacto positivo na biodiversidade. O impacto positivo é ir além daquilo, porque as pessoas querem que você entregue valor. Que aí vem aquele questionamento. Qual que é o papel da mineração na sociedade? Não é mais usar o recurso e zerar a equação. Eles querem saber o que vem dali. Então é interessante porque a gente está entrando nessa era agora, vai ser marcada pelo uso de tecnologias, vai ser marcada por uma transparência muito maior acerca dos dados de sustentabilidade dos nossos processos produtivos, mas marcada muito também por um desejo transformado em exigência, vindo pelos nossos consumidores finais, vindo pelas pessoas que dependem do produto da mineração para continuar o processo produtivo e, sobretudo, vindo da sociedade. Né? O vizinho da mineração, ele não quer mais que você só zere o seu impacto, ele quer que você gere valor na vida dele, que você transforme a vida dele. Um grande exemplo, eu acho, a gente fala das mudanças climáticas, a gente vê grandes compromissos que talvez façam sentido em escala global e o vizinho da mina vira e fala, o que isso muda no meu dia a dia? Por exemplo, vamos colocar os caminhões de hidrogênio, isso vai mudar a forma como a gente lida com o transporte de material, vai ser muito mais limpo. Aí o cara do lado, que mora do lado da mina, vai virar e falar assim, e como é que vocês vão gerenciar a poeira, o ruído? Como é que isso vai melhorar a condição de empregabilidade na região? Então, eles querem ver transformação na vida deles. E eu acho que é essa a resposta que a gente precisa dar nessa era regenerativa, né? Que é esse momento de transição para onde nós estamos indo agora. Interessante, né, Léo? Muitas vezes, assim, você está gerando valor para o planeta, né? Com as melhorias, mas às vezes você não está gerando valor para quem está próximo de você, né? Então, sim. Ele vai olhar muito nesse aspecto. Aí entra um pouco da comunicação também. Publicidade. Né? Da comunicação no sentido de que a gente tem todo um entorno da mineração e que às vezes a gente está olhando para o macro, né? E a gente está deixando o micro de lado, né? Quem está o mais próximo possível. Ou seja, qual que é o valor compartilhado? O que eu gero para todos os stakeholders, né? Como que eu faço o planejamento para poder entender e atuar dessa forma sistêmica? Ou seja, eu tenho iniciativas que são realmente globais, que às vezes eu tenho que avançar com elas, iniciativas de descarbonização, eu tenho várias frentes que eu tenho que atuar. Mas eu não posso esquecer que, às vezes, eu estou deixando de lado quem está do meu lado. Né? E como acoplar tudo isso, né? Acho que esse é que é o desafio agora. Relacionamento. Relacionamento, né? E acoplar, porque durante muito tempo era de lado, né? A gente ia desenvolvendo projeto, as coisas iam avançando. Em algum momento a gente acoplava a sustentabilidade. Ou ela era um reflexo de um bom projeto. Desenvolvi um bom projeto e consegui economizar água. Mas não era. Eu vou economizar água porque eu preciso por um tema de sustentabilidade. Eu, às vezes, economizava numa rota de processo desenvolvida, mas não pensando na sustentabilidade. Eu acho que ainda o tema da descarbonização, ele ainda anda um pouco nessa linha. Em algumas frentes, a descarbonização está vindo não necessariamente só por um tema de sustentabilidade, mas às vezes por um tema de economia, por um tema de melhoria de processo, ou porque, por exemplo, se eu tiver uma mina subterrânea, quanto mais equipamentos a diesel eu tiver, mais sistema de ventilação eu preciso. Então, como que eu soluciono esse problema? Com equipamentos elétricos. Mas não necessariamente eu estou pensando na sustentabilidade como meu motor para impulsionar esse projeto, e sim, eu tenho um projeto que eu acoplo e digo, bom que a sustentabilidade veio. Eu acho que é essa mudança que a gente precisa encaixar desde o início.
É já pensar os projetos, assim, cada projeto ele tem que ser pensado assim, o como e o que eu ganho com a sustentabilidade acoplada desde o início no meu projeto. Entendi. E não chegar lá na ponta e dizer, eu tive um ganho, mas esse ganho ele foi de tabela e não era o drive principal daquilo que eu queria. Sim. É a sustentabilidade em conexão ali e harmonia com o plano de negócios. Com plano de Exato. negócios. Eu acho que uma coisa interessante da comunicação também, você já deve ter visto isso também dentro da mineração, a gente fala, poxa, mas eu estou colocando dinheiro nesse projeto tem tanto tempo, tem 3, 5 anos e já coloquei muito dinheiro e a comunidade não vê valor e não entrega o valor que eu almejei lá atrás. Ou então a gente parte para uma comunicação, quando a gente tem algum processo direto de comunicação, você vai lá e apresenta várias coisas e alguém levanta lá e fala, mas você perguntou se era isso que a gente queria? Então acho que esse negócio é super importante também, cara, da gente escutar. E, de novo, não é escutar para fazer boa vizinhança, mas não. Os caras querem participar Relacionamento. e querem influenciar os nossos processos de tomada de decisão. Os caras querem saber em avanço para onde a mina vai em 20 anos, em 30 anos, o que a gente está planejando, o que vai acontecer com cada porção do território, como é que isso pode impactar no modo de vida deles. E não tem outro jeito de fazer a não ser pelo relacionamento pautado na confiança. Aí volta aquela história que eu falo muito, eu repito muito isso, que é a história de pautar as relações pela confiança baseada em dados. Então, na era da tecnologia, hoje, se você entrar no site de todas as grandes empresas, os dados de monitoramento ambiental estão disponíveis lá. Sim. As pessoas vão lá, acessam e podem vir para uma reunião na próxima terça-feira com você e falar, no dia tal teve um número assim no seu monitoramento. Coisa que antigamente não existia. Mas às vezes, sabe qual que é o problema? É que o site da empresa não está pronto para explicar e compartilhar o valor disso. A coisa não está sendo pensada dessa forma, entendeu? É uma equação complexa. Eu falo equação complexa porque adaptação de linguagem, dependendo do público, a forma como você vai comunicar, como vai disponibilizar esse dado, é super importante. Agora, que muda o jogo, muda. Quando você cria essa relação, quando você pauta a relação com base em dados que são comprovados, de ciência, que eles têm acesso, e não é só acesso ao dado que está no site. O cara vai lá, vai visitar a sua operação, o cara sabe quem está trabalhando para você. Muitas vezes são pessoas da comunidade local trabalhando naqueles processos. Isso cara, abre muitas portas. É tanta coisa, né? Eu estou fazendo uma pesquisa sobre transformação digital, né? E eu peguei uma experiência de campo de uma empresa que transformou a leitura dela de qualidade da água lá, digitalizou. Antes era feita uma ou 2 leituras por semana, passou a fazer 3 por dia. Né? Tudo automatizado, lindo. Aí a gente rodou uma pesquisa ali na comunidade, a comunidade enxergava valor nisso, né? Nem aí, saca? Gerou um monte de dado, um negócio legal, tempo real, mas qual que foi a falha? Não souberam comunicar esse valor. Não souberam explicar os benefícios disso. Então, assim, passa batido, né? Em 2016 eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto, cara, que foi uma das coisas assim, eu tive visitando essa operação semana passada, inclusive, de implantação de um sistema de monitoramento ambiental em tempo real. Monitorando ruído, monitorando emissões, né, poeira, particulados, monitorando qualidade de nível de água também. E a gente ia por esse mesmo caminho. E lá em 2016 eu fiz uma proposta que era, por que não contratar pessoas da comunidade para operacionalizar esse centro de monitoramento? Com certeza. E aí teve uma pergunta que veio de sempre, né? Mas aí vai ter acesso a todos os dados? Como que vai ser? Eu falei, a gente vai ter um ponto que é aquele momento de adaptação, da gente preparar, mas se a gente vai fazendo certo, eles vão ter acesso a um dado que corrobora o nosso atendimento aos padrões legais, às melhores práticas de mercado. E outra, nos momentos que a gente estiver fazendo errado, vai dar a condição da gente chegar e conversar sobre o que tem problema. Nenhuma relação vai ser pautada só nas coisas boas.
A gente tem que conversar sobre as dificuldades e abrir espaço para conversar sobre as dificuldades. E aí foi um processo de convencimento, né, em algum momento, mas eu tive a sorte de ter gente que apoiou o projeto, né, a época a diretoria da empresa apoiou o projeto. E eu tive lá agora, e o menino que está liderando como coordenador do centro de monitoramento é um menino da comunidade local, ele mora assim, do lado da mina, até hoje está lá, desde o primeiro dia até hoje. E eu cheguei, ele me recebeu rindo e tive o prazer de mostrar aquele centro de monitoramento para outros colegas de trabalho de outros países que estavam aqui visitando essa operação. Isso tornou uma rotina. Ele passa a falar do dado em casa, da forma como é feito, do dado. As outras pessoas que trabalham também da comunidade local fazem o mesmo. E isso virou plataforma de comunicação dentro do programa de comunicação no comitê que existe ali com as comunidades locais. É interessante ver. Mas, de novo, tem que quebrar paradigma. Tem que quebrar paradigma. Porque na hora que você faz uma proposta dessa, a gente é averso ao risco. Né? Então, qual que é o risco disso? O risco é que os dados vão ser mais publicizados do que nunca. Né? Mas é isso. Vamos fazer a coisa certa, vamos dar acesso aos dados, vamos mostrar como é feito, porque fazendo dessa forma gera confiança. Esse é um exemplo perfeito. Gera o sentimento de pertencimento. Exato. Aí, não tem engajamento melhor do que esse, meu brother. O profissional está lá dentro, né? Ele conhece das informações, ele entende dos desafios também, porque eu acho que mais do que conhecer só a informação, o dado cru ou o dado tratado, ele começa a entender os desafios que uma empresa enfrenta para conseguir manter aquilo num padrão, né? Assim, sem fugir muito do tema, mas eu me lembro quando eu estava trabalhando no Rio Grande do Norte, num projeto, a pessoa responsável por toda a área social nossa no projeto, ele era um cara que morava no assentamento. Ele veio do assentamento para o projeto. E ele era o responsável por toda a comunicação e toda a parte social. Ou seja, era uma pessoa que morava no assentamento, né, e lidava com a gente e com os pares dele no dia a dia, à noite, em casa. Ou seja, era uma relação em que ele conseguia, de uma forma muito mais clara, na linguagem dele, inclusive, explicar como eram feitas as coisas. Né? Então, eu acho que tem que ter esse engajamento, essa aproximação, e a gente tem que parar com medo. Se a gente vai olhar hoje, a gente abre um chat GPT, hoje em dia as informações estão para todo lado. Por que a gente vai segurar certos níveis de informação? É claro que existe o desafio de quebrar o paradigma disso, mas por que não? Né? E aí a gente começa a extrapolar essa linha de raciocínio e a gente começa a permear na área da sustentabilidade, em diversas áreas, para dizer o que mais a gente precisa quebrar de paradigmas nessas áreas para fazer coisas melhores. Por exemplo, eu escuto às vezes o pessoal falando assim, não, porque para desenvolver um projeto sustentável a gente tem que parar, tem que pensar, tem que criar algo novo, mirabolante. Eu acho que sustentabilidade não é isso. Uma vez eu escutei uma palestra de uma empresa de consultoria grande, em que eles falavam o simples fato de você desenvolver um projeto, ou uma empresa desenvolver um projeto, você pegar aquele projeto e redesenhar aquele projeto com os olhos de sustentabilidade, diminuindo espaço, encaixando, ou seja, você está reduzindo áreas de concreto, você está reduzindo áreas de ferragem, você está reduzindo, você compactou o seu projeto, o mesmo projeto, só que você olhou ele de uma forma mais sustentável. Então a gente precisa também começar a entender que, assim como a inovação não é descobrir o próximo foguete que vai chegar em Marte. Às vezes você vai inovar dentro da tua casa. Sustentabilidade é a mesma coisa, com ações simples e as pessoas e a equipe estando bem treinadas para olhar para a sustentabilidade, porque eu acho que também o desafio hoje é que a gente tem as áreas compartimentadas. Existe a área de sustentabilidade. Então, qualquer coisa que acontece, não, eu não olho para isso, é a sustentabilidade que olha. Não, a gente tem que treinar todos os profissionais da empresa a ter o olho da sustentabilidade. A gente não ensina as pessoas a ter percepção de saúde e segurança, não foi assim que partiu? Antigamente era assim, aquele é o engenheiro de saúde e segurança, é ele que cuida. Depois começou a operação, todo mundo, IDDS, todo mundo anda pelas operações. Transformando na cultura, e dizer assim, olha, aquilo ali tem um risco ali, vou informar alguém. A sustentabilidade é a mesma coisa, a gente tem que treinar as pessoas a terem um olhar de sustentabilidade, porque é elas que vão ser o motor da transformação. Quando alguém pega um projeto e fala, acho que esse projeto podia ser melhor do ponto de vista sustentável. Eu não preciso esperar
que a equipe de sustentabilidade venha para dizer isso. Os próprios engenheiros que trabalham num projeto, eles têm que começar a ter essa educação de sustentabilidade. Eu acho que isso é também um passo a mais, assim, para a gente avançar, sabe? Esse tema é muito legal, né? Porque a gente acaba caindo, a gente falou de comunicação, que é um tema super importante quando a gente quer alavancar as disciplinas técnicas, e a gente cai no outro agora, que é cultura. A gente trabalha com um conceito dentro da nossa estratégia de sustentabilidade atual, que, de novo, é o termo em inglês, mas porque vem daí, né? É o Full Impact Decision Making. Quer dizer, na verdade, é sua capacidade de olhar todas as coisas quando você está num processo de tomada de decisão. E a gente quer mais isso, é mudar a cabeça das pessoas para quando estiver desenvolvendo um projeto, ter condição de olhar qual o impacto de primeira ordem, qual a consequência de segunda ordem, de terceira ordem, e tomar a decisão só depois de ter explorado todos esses campos. E não falar, essa parede se faz com essa ferragem, com esse tipo de estrutura, porque é assim. Né? Então, talvez você pegue um cara e fale, o espaço de passagem pode ser menor, você reduzir o seu piso em 5 centímetros por 10 metros, já é um ganho. E você faz isso em toda uma área industrial, no final das contas você vê, mas você precisa de gente para pensar nisso. Então, quando a gente fala desse conceito, a gente está falando em preparar pessoas que sejam capazes de tomar a decisão considerando a sustentabilidade consistentemente. Ô, Léo, e aí, cara, o papel do planejamento de lavra nisso? Boa pergunta, Gustavo. O planejamento de lavra, ele na sua maioria, ele mira, né, as questões dos corpos mineralizados e a melhor forma de eu extrair os corpos mineralizados, né, para gerar o máximo de receita, né? Esse é o conceito básico quando eu rodo uma cava, quando eu desenho uma mina subterrânea, mas ao mesmo tempo, eu hoje não posso deixar de lado de olhar alternativas. Por exemplo, eu me lembro quando eu estava trabalhando no Cazaquistão, no ano passado, né, eu tive uma passagem de 7 meses aí por um grupo internacional, então eu morei em Dubai e fazia um fly-in, fly-out para o Cazaquistão, né? E eles tinham comprado um número grande de caminhões, porque a gente ia fazer uma expansão da mina a céu aberto, era uma expansão grande, uma mina profunda, e quando a gente começou a olhar os custos, o custo de energia elétrica no Cazaquistão é muito barato. É muito barato. Assim, são centavos de dólar. Então, a gente começou a se questionar assim, por que nós estamos usando caminhões a diesel se o custo de energia elétrica aqui é muito baixo, eu posso usar o que a gente chama de trolley assistant, né, que você instala, como se fosse assim, vou simplificar aqui, né, como se você colocasse postes assim eletrificados e o caminhão acopla e ele sobe a rampa, né? Então, e aí a discussão era, não, mas eu não tenho uma rampa contínua o tempo todo, porque ao longo dos anos o planejamento de lavra vai mudar. Sim. Eu digo, não, nós vamos ajustar o planejamento de lavra para ter uma rampa fixa para permitir usar o trolley. Então é a mudança do conceito. E às vezes, assim, a gente conseguiu ajustar as fases, não perdemos valor de NPV na cava final, só que deu trabalho. A diferença foi essa. Na verdade, que demorou porque tivemos que sentar e falar, aqui vai ficar a rampa fixa. Vamos ter que se virar para encaixar as fases, para depois a gente poder permitir. Como o custo da energia era muito barato, por que não aproveitar tudo isso? Mas de novo, foi pensado ao revés. Sim. Foi pensado assim, aqui eu tenho uma oportunidade, porque o custo é barato, eu vou eletrificar e vou ter um ganho de sustentabilidade. Mas o ideal é que no momento lá na frente, a gente pense assim, eu tenho uma cava nova a ser expandida, como eu vou pensar isso sustentável? E aí chegar a essa conclusão, não pelo viés do custo, e sim pelo próprio viés da sustentabilidade. É claro que está tudo amarrado. Uma coisa, eu também não consigo ir só pelo viés da sustentabilidade e não viabilizar o projeto. O projeto tem que ser viável. Mas eu acho que ainda a gente esbarra nesse desafio aí. Mas é interessante quando você tem esse aprendizado. Um exemplo, né? A gente no país, a gente tem o benefício de trabalhar com a matriz energética muito limpa, né, cara? Sim. A gente está aí gerando energia nas nossas hidrelétricas, capacidade de energia solar, energia eólica, então a gente produz energia limpa
E aí, por que não o raciocínio ser o inverso, né? Eu produzo energia limpa. Então, quer dizer, se eu usar energia para mover a minha frota, no Trolley Assistant, ou caminhões eletrificados também, sem o Trolley Assistant, pode ser uma opção. Se eu uso a energia, que já é uma energia de matriz limpa, e evito o diesel, eu necessariamente vou cair no momento que eu vou ter que adaptar o meu plano de lava para isso, para manter as rampas por um tempo maior, vou ter que fasear, compartimentar a minha cava. É o exercício inverso, né? Sim. Em vez de ser pelo drive financeiro, como foi esse case que você acabou de citar, ele pode vir pelo drive da sustentabilidade. Mas aí os profissionais, por exemplo, que estão desenhando cava, os profissionais que estão trabalhando nessa área, eles ainda não estão com os olhos e a visão da sustentabilidade. Então, Isso. ali naquele momento desperta a Sim. curiosidade e muitos começam a entender a importância e começam a se ajustar. Mas como eles não estão preparados, na hora que eles estão desenhando uma cava, para já estar olhando tudo isso, não só do ponto de vista econômico, eu digo do ponto de vista sustentável. Aham. Então, as cavas, elas não são desenhadas sob um ponto de vista sustentável. As cavas são desenhadas para maximizar valor e receita no projeto. Aham. Então, agora começa esse desafio de ir adaptando a visão e aprendendo a utilizar a sustentabilidade em termos de eu vou aprofundar mais a cava, como é que vão ser as questões de bombeamento, mais água, mais energia. É pensar o todo. Se a gente parar aqui, a gente pode ficar aqui conversando horas só sobre o ponto do planejar uma cava, mas é o que o Justumar falou. Quando a gente tem que olhar para uma visão estratégica de longo prazo. Uma cava vai durar 15 anos, 20 anos. Eu tenho que olhar para isso no tempo para entender. Eu vou abrir uma cava aqui hoje, e aí, economicamente, a minha próxima fase está 5 quilômetros de distância. Será que eu não consigo uma outra solução para eu não estar operando em tantas áreas distantes e movendo tanto material, tanta supressão vegetal? Assim, tem um mundo de coisas que precisa ser olhado sob um ponto de vista, mas as pessoas têm que aprender a ter essa visão. Então, essa é a próxima pergunta. A gente precisa fazer um upgrade ou alterar o escopo das graduações? Cara, eu acho super, super válido a gente ter os especialistas, sabe? Mas uma coisa que tem que ser incentivada é a integração das disciplinas, eu acho. Com certeza, a gente tem que ter os engenheiros de Minas com um background mais forte em sustentabilidade, tem que ter. Mas a gente não pode perder a expertise de mineração que os caras trazem. Sim, a gente não pode mexer no que é central da competência técnica deles. Eu acho que a gente tem que incentivar a integração de processos. Por exemplo, cara, muitas vezes a gente já viu o planejamento começar sem ter um bom contexto de sustentabilidade definido. Eu falo, a gente brinca das listas dos critérios non-go, né? Aquelas coisas que não podem acontecer e aquelas que são desejáveis. Então, quando vai começar um trabalho desse de desenvolvimento de uma cava, de formato de desenvolvimento, de exploração de uma jazida, cara, tem que ter um contexto base de sustentabilidade muito bem informado. Para dizer, ó, aqui nesse país a energia é limpa, aqui nesse país tem água nesse lugar com qualidade boa, disponível em tal razão. Aqui tem um ambiente muito sensível do ponto de vista de biodiversidade. Aqui tem um contexto socioeconômico muito específico. As pessoas têm que ter essa informação, receber essa informação de maneira estratégica para influenciar a maneira como se planeja. A gente não pode deixar para depois, quando você está gerando lá no seu exercício de otimização de cava, você gera 500 cenários, 2.000 cenários, aí você acha o melhor ponto financeiro e a gente fala, esse aqui é o melhor valor. De novo, como você falou, critério NPV, basicamente. A gente não pode chegar, esperar esse momento e falar, esse é o melhor caso e daqui nós vamos desenvolver o plano de negócio. Porque a gente desenvolveu um plano de lavra e depois a gente desenvolve um plano de negócio ao redor disso, em que as disciplinas vêm como mitigador de risco ou como viabilizador de alguma estratégia. Não. A gente tem que, cá no início, ter um bom contexto de sustentabilidade definido, para que isso influencie a fase de planejamento e a gente caminhe para a seleção, para selecionar um caso que entrega o que a gente fala hoje de valor ótimo. Né? Porque a gente sempre falou muito de valor máximo, o Léo citou esse termo aqui, que é uma máxima quando a gente fala do planejamento de mina em longo prazo. E a gente hoje tem falado muito de valor ótimo, que é o valor máximo financeiro
mais o valor máximo entregue aos stakeholders. Esse é o valor ótimo de um plano de negócio que vai chegar, que vai ser o seu resultado final quando você considera. Mas, ao mesmo tempo, voltando à pergunta da graduação, da competência técnica, existe uma meia-culpa também da sustentabilidade ter, por muito tempo, se colocado como, através das outras disciplinas de meio ambiente, tal, como um fiscal, como alguém que auditava um processo, sem realmente estar envolvido e ser parte do negócio desde o início. Então, de novo, a gente muda a forma de pensar, acho que a competência técnica é importante para cada uma das funções, tem que ser mantida para a gente preservar a expertise técnicas nas diferentes disciplinas, mas tem que ter um processo de integração melhor. Tem que ter um processo que seja efetivo na integração, que considere as disciplinas trabalhando em conjunto de forma consistente. E assim, falando um pouco do lado da engenharia de Minas, né? Se a gente for falar, por exemplo, assim, a gente sempre, o pouco que a gente estuda tá focado assim nas principais leis, normas ambientais, tá muito focado na legislação ambiental, né? Ela não está focada na estratégia ambiental. Eu acho que o que a gente tem que trazer é um pouco de estratégia para o negócio. A disciplina, a gente tem que ter os caras que conseguem rodar os melhores softwares e ter a melhor inteligência para pensar aquilo, que é a parte mais dura do processo. Mas a gente precisa ter, dentro desse processo, um conhecimento mínimo integrador, para poder ter uma visão mais sistêmica daquilo que a gente está fazendo, e aí ter essa possibilidade. Eu lembro quando eu comecei a desenhar a Cava, há quase 20 anos atrás, a gente recebia as restrições. Então chegava para a gente assim, uns polígonos, dizendo assim, ó, aqui você não toca, tá? Mas era assim, era na risca, não tinha assim, olha, não é que aqui... eles definiam linhas para a gente. Chegavam linhas ambientais, chegavam linhas de infraestrutura, porque tem rede, tem servidão, tem poligonal que você sai fora do seu direito minerário, é de outro. Mas chegavam linhas e dizia, dentro desse perímetro, você trabalha melhor Cava. Acho que isso não é o contexto que a gente está falando. É justamente o contrário. A gente tem uma flexibilidade para dizer, a turma que chega, ela chega para dar um contexto e dizer que aqui nós podemos colocar uma pilha de estéreo, por exemplo. Mas cada metro a mais que a gente avançar nessa direção, tem coisas intangíveis aqui que talvez não vão entrar nessa conta do NPV, que você vai correr um risco lá na frente. Ou seja, você começa a ter o contexto. Aqui tem um problema econômico, aqui tem comunidades, aqui tem problemas mais de biomas, etc. Você começa a dizer, não é que é ferro e fogo, assim, aqui é o limite e acabou. Em alguns casos é porque, por exemplo, um limite de um direito minerário é o limite, é a linha. Mas em outros casos você consegue ajustar e pensar a estratégia junto. Então se eu tirar a pilha daqui, que vai ter um risco maior de poeira, particulada, e trouxer ela para um outro lado, numa mesma distância, trocando coisas, talvez eu vou afetar menos. Aonde que está a direção do vento nesse negócio? Quer dizer, eu estou pensando antes de fazer um planejamento. Não posso pegar uma área e dizer assim, aqui a cava é melhor, a distância é mais curta que eu ponho uma pilha aqui, Acabou isso já há muito tempo, né? Então, eu acho que esse que é o movimento, de sentar na mesa junto. Eu acho que o que o Gilson falou foi muito interessante no sentido assim, durante muito tempo olhava assim e falava, lá vem a turma que vai fiscalizar, a linha é aqui, não pode passar, e acabou. Eu acho que não, é trazer para o contexto, vamos desenhar junto essa cava, né? Nós vamos desenhar, mas vamos fazer 4, 6, 8, 10 mãos, vamos pensar em infraestrutura, como é que a gente olha isso, como é que torna isso mais sustentável? Essa posição aqui eu vou ter que fazer desvio de nascente, mas será que faz sentido eu desviar essas nascentes? O que eu faço para desviar? Vou ter geração de drenagem ácida? Não vou. Eu vou pensando em todos os aspectos sustentáveis, não só meio ambiente, social, tudo junto, integro tudo isso para ter o valor ótimo do meu projeto e não mais o valor máximo que o software vai te responder dessa forma, né? Então vamos lá, gente. O profissional para trabalhar com todos esses conceitos que a gente tem abordado aqui. Como que a gente vai preparar esses profissionais? Eu acho que tem algumas questões. Primeiro é resiliência e flexibilidade, sabe? Tem que saber lidar. Porque, por exemplo, né, você acabou de fazer um curso em Harvard, assim, fenomenal, né? E esse conhecimento que você tem vai, assim, aqui no nosso contexto, poucas pessoas vão adquiri-lo, né?
Eu acho que é um pouco do que eu ia falar. A gente tem que promover essa troca de experiências. Cara, quando você trabalha numa empresa que aplica esses conceitos, a oportunidade de aprender na prática, todo modelo que você for buscar de desenvolvimento dessas grandes empresas, tem lá uns 70-20-10, né? 70% on the job, você aprende fazendo o negócio. Então, quando você pega um engenheiro júnior e coloca ele dentro de uma equipe que tem uma pessoa pensando diferente, que tem uma pessoa integrando disciplinas, que tem uma pessoa discutindo os conceitos, o cara vai aprender muito mais do que atendendo um curso específico naquele momento. Sim, sim. E os 20 e 10, se fala, né? 20% se aprende indiretamente com pessoas também, e os outros 10% se aprende com capacitação formal, né? Você vai lá e pega um curso de prateleira e se desenvolve com ele. Então, eu acho que é achar esse mix, sabe? É a gente investir em desenvolvimento de pessoas. É uma coisa que é fundamental, compartilhar experiências, colocar pessoas novas para participar de processos complexos, né? Muitas vezes a gente tem um bando de especialistas que se reúne na mesa e a gente tem os júniores que rodam os relatórios. Não, cara. Traz essa turma para dentro, escuta o que eles têm para falar, coloca eles sentados na mesa, compartilha experiência. Eu acho que isso é fundamental. Sair da área. O cara de planejamento, ele tem que experimentar em algum momento, seja na empresa ou fora da empresa, ou no 70-20-10, ele ir lá na sustentabilidade, ele ir lá na comunicação, ele sair da caixa dele. Porque se ele fica dentro do padrão da caixa dele, onde está todo mundo formatado igual, todo mundo é planejador de mina, formou na mesma escola, roda o mesmo software. Como é que a gente espera que ele pense diferente se a tendência dele é pensar dentro da comunidade, vou chamar assim, dele? Então eu acho que quando a gente começa a cruzar, por exemplo, você tem uma garotada de tecnologia, então você vai lá e aprende com aquela garotada, ou de repente você vai passar uma semana, 15 dias fazendo um trabalho junto das comunidades próximas, para você poder entender o quão sensível é aquilo. Eu acho que quando você começa a rodar e cruzar, você começa a ter condição de ter uma visão sistêmica. Não adianta você querer ter soluções diferentes se você está sempre dentro do mesmo contexto. E não tira o papel importante da formação, da ganho de conhecimento formal, através de formação acadêmica. Eu tive a oportunidade, cara, de fazer meu mestrado, fazer o MBA, fazer os cursos fora, todos eles subsidiados, não subsidiados, integralmente financiados pela empresa. Poxa, eu morava em outra cidade, eu era liberado do trabalho para vir atender as aulas do mestrado, o tempo que eu precisava para vir, carro da empresa para vir e voltar. Então, assim, a gente tem que fomentar esse ganho de conhecimento, sabe? Conectar com redes, Instituto Minério, outros parceiros, universidades, cara. Eu sempre trabalhei muito trazendo a universidade para dentro das linhas de pesquisa que a gente conduzia dentro do tema de sustentabilidade, meio ambiente, porque é um contato direto. Eu tive o prazer de várias pessoas que trabalharam comigo nesses últimos anos de desenvolver dissertações de mestrado, programas de mestrado, que hoje estão já migrando para programas de doutorado, até alguns. Assim, de ver aquilo ali, parcerias, convênios com universidades federais. Cara, quando a gente estava lá, pelo menos 5, 6 universidades federais com convênios de longo prazo, 3, 5 anos, desenvolvendo temas novos, trazendo professores, né, que são de renome nacional e em renome internacional nos temas que eles são aprofundados, fazer essa conexão, porque nessa área onde está o novo, né, cara? A gente não vai reinventar a roda todo dia, mas tem gente dentro das universidades que está o dia inteiro pensando em tecnologias disruptivas, em novo jeito de fazer. Então, quanto mais se aproxima disso e gera oportunidade de compartilhamento interno, mas traz de fora esse conhecimento que é técnico e formal, é super importante. Cara, e faz um diferencial para a retenção de pessoas, né? A gente capacitar, que é impressionante. Eu acho que às vezes até o próprio modelo, depende muito do modelo da universidade. Por exemplo, eu estou fazendo um mestrado que reúne todos os departamentos. Então, eu tenho aula na civil, na metalurgia, na produção, na química e no direito. Olha que viagem, né, cara? E os alunos vêm de todas essas áreas também. Então, assim, cara, é um ganho assim, fenomenal, fenomenal. Eu acho que a gente tem ainda alguns muros, né? Dentro da própria universidade, de um departamento que não conversa com o outro e tal, eu estou fazendo uma doação
pelo Instituto Mineiro, lá para o laboratório que está desenvolvendo geopolímero, lá na UFMG. E é uma dificuldade extrema de você fazer uma doação. Né? Quanto mais você desenvolver ali um spin-off dentro de um projeto ali junto com a universidade, né? Dentro das empresas, como que a gente cria esse ambiente de troca, né, de intercâmbio de ideias e experiências? Olha, do ponto de vista, na minha opinião, do ponto de vista de projetos, é trazer todo mundo para a conversa, trazer todo mundo para a discussão desde o início. Ou seja, eu não posso começar um projeto pensando só na engenharia do projeto, que é o padrão básico. Assim, eu tenho um projeto para construir, vem todo mundo da engenharia. Eu tenho que trazer o máximo de pessoas com capacidades e conhecimentos diferentes para me ajudar a pensar a minha solução. E, em alguns casos, eu participar e ajudar outros a tomar decisões e soluções em outras áreas. Porque quando eu chego com um conhecimento menor em outras áreas, eu consigo ver coisas que as pessoas não estão vendo. Sim. E aí, eu acho que o grande desafio, eu escutei isso numa palestra recente, o cara estava falando sobre o ChatGPT. E ele disse o seguinte, informação está aí, dado está aí. Então, o que vai diferenciar lá na frente? A sua capacidade de saber fazer boas perguntas. É isso mesmo, no chat é isso. Porque a informação está lá. Então, se você sabe fazer boas perguntas, é a mesma coisa quando você senta numa mesa para discutir um projeto. Alguém diz assim, esse número é 20. E todo mundo fica quieto. Aí alguém pergunta, mas é 20 por quê? Por que não é 19? Mas não é essa pergunta clichê básica, porque é a capacidade de você argumentar e fazer boas perguntas e questionar. Então, eu acho que quando você integra muitas pessoas, principalmente aquelas que não estão diretamente envolvidas no projeto e que não vão estar, né, que é o zero skin in the game, né? O cara não está na pele dele ali envolvido. E ele chega basicamente para questionar as coisas. E ele vai levantar, às vezes, coisas que você passou semanas estudando o projeto e não pensou. Mas não é porque não pensou, porque você está tão envolvido dentro do projeto que tem certas coisas que você não vê. É igual quando você escreve um texto e alguém corrige, você fala assim, nossa, eu não vi que faltou esse artigo aqui, eu não vi que eu conjuguei errado aqui. Você já leu o texto tantas vezes, você está viciado no texto. Eu acho que dentro das empresas, uma das formas é isso. Você sempre falar assim, quem que eu vou trazer de diferente para essa conversa? E convidar mesmo alguém, falar assim, vem para uma conversa aqui, eu sei que você não entende muito do tema, mas vamos ver se você é capaz de entender a conversa. Se você não é capaz de entender nem o básico da conversa, é porque a gente também não está nem sabendo comunicar. Então, eu acho que isso é parte, assim, digamos, um exemplo de como a gente pode começar a culturar isso. Então, eu vou refazer a pergunta. Você está numa empresa que não tem uma cultura de fazer isso. Uma empresa que cobra resultado e o tempo ali está contado e regrado para todo mundo. Como que a gente muda a chave? Eu acho que ficar brigando para mudar também não é a chave do sucesso, não, sabe? Eu acho que uma das coisas que a gente desenvolve e vai ganhando cor, né, é a capacidade de leitura de cenário. Cara, você não vai mudar um cenário completamente de uma vez. Mas pequenas coisas você pode ir fazendo. Eu vi um exemplo e as pessoas perguntavam, né, será que isso realmente vai ser efetivo? Lançamento desses fóruns de inovação. E aí, de novo, todo mundo pensava que a inovação era um novo jeito de moer o minério e tal. Aquela ruptura, né? Não, a empresa passa por um momento, precisa fazer uma redução do custo unitário ou do overhead, aí, cara, como é que eu vou fazer? Aí vem aquelas primeiras ideias que são as que estão escritas em todo livro de administração, que estão escritas, que a gente aprende quando chega. E de repente eu vi 2 vezes isso no campo da inovação e vi isso no exercício exploratório para redução de custos. Cara, abriram fóruns onde qualquer empregado da empresa podia dar a sua contribuição. Anônimo ou identificado. Cara, vieram soluções de coisas que a gente nem sabia que era problema em alguns momentos. Então, assim, tem a parte da integração, que você traz gente para conversar, estimula a troca, tal, mas você pode fazer alguns canais formais, programas de inovação,
Programas de coleta de soluções inovadoras, programa de iniciativas de redução de custo, que às vezes a gente nem está vendo sair pelo ralo. E tem alguém que está no dia a dia. Sabe aquela coisa assim, o cara fala, o jeito que a gente abre o saco do material tal faz a gente desperdiçar tanto desse material todas as vezes. E você vai falar, mas cai. Aí o cara fala, só que a gente faz isso 1000 vezes no dia. Então, 1000 vezes no dia, na hora que você vê, nós estamos perdendo 20 sacos. Aí você fala, mas meu insumo está indo embora, então, é isso? E a gente nunca vai ver. A gente nunca vai ver se a gente não contar com quem faz. Então, quando você abre esse tipo de canal formal, que é uma plataforma que dá voz a todo mundo, a quem faz... É aquela história que a gente fala, como é que faz um processo ser mais seguro? Você vai lá e pergunta para quem faz. Não põe 2 sentados na sala para redesenhar o processo, senão vai ficar mais complexo. Você vai lá no campo, observa o cara fazendo, pergunta para ele o que funciona, o que não funciona, olha para o seu processo e fala, o que ele funciona não está escrito aqui. Eu vou ter que mudar algumas coisas. Cara, faz isso. Abre canal de comunicação direta com quem executa, com quem faz o negócio rodar. Você vai ver que aparece muita solução que às vezes a gente nem sabia que o problema existia. Às vezes você está tão cego com a coisa que é maior, pensando na tecnologia disruptiva, pensando na ação que vai tirar 10 centavos de dólar por tonelada que é moída no moinho, e o cara vai vir com um negócio, cara, que vai te dar um ganho, o outro traz outro ganho, o outro traz outro ganho. Isso também, de novo, você falou em senso de pertencimento. O cara passa do lado e vê a iniciativa dele implementada. Isso muda a relação que ele tem com a camisa, muda a relação que ele tem com aquela companhia, com aquela empresa. Então, acho que é isso. É fazer no dia a dia e líderes mais sêniores têm um papel super importante nisso, de promover essa integração, essa história de troca de experiência entre funções, de trazer gente nova para a mesa, abrir espaço para as perguntas burras, né? Como a gente costuma Pensar julgar, fora né? da caixa, A né? gente costuma julgar, né? O cara que vem lá que não entende muito faz uma pergunta, todo mundo olha, né? Cara, é isso mesmo. Às vezes vai vir uma informação dali que ninguém estava esperando. Então, acho que é isso. Promover a integração, os líderes têm um papel fundamental nisso, nessa capacidade de integração. E outra é pensar em iniciativas que podem ser mais formais, mas que abram e atinjam cada vez mais pessoas dentro das empresas. Não, realmente. E eu até acrescentaria assim, né? Tem uma parte que é difícil, né? Quando você vai falar de inovação. Porque tem muita coisa que você desenvolve de processo que às vezes você não utiliza ali naquele momento. Que você pode utilizar com outras aplicações no futuro, né? Então tem que ter assim, a empresa tem que ter uma cultura mesmo para permitir isso, né, cara? Esse é outro campo muito interessante, né? Como é que você é aberto ao aprendizado a partir do erro, né? A gente vem da cultura, de novo, a gente vem da cultura punitiva, né? Errou, tapa na mão e tá errado o que você fez. Cara, tem tanto valor em aprender com o erro, né? Existem várias iniciativas, passei por empresas que têm esse tipo de programa, que incentiva, mas é um tabu. É um tabu falar sobre os erros, aprender sobre os erros. E aí, não raramente, você vê o erro ser repetido 3 anos depois, 5 anos depois. Você fala, mas isso já aconteceu. Você está perdendo tempo com isso até hoje, meu filho. Mas é isso, aprender com o erro, né, cara? Aprender com as tentativas, né? Aprender com as tentativas e assimilar aquilo. E outra coisa, eu lembro a Carol, ela estava fazendo doutorado na UFOP há muitos anos atrás, e ela estava pegando uma estrutura de geoprocessamento, na verdade, dos grandes softwares de sistema de informação geográfica, que lida com banco de dados. Ela estava fazendo uma alusão a isso, a um sistema de gerenciamento do conhecimento em grandes empresas. Porque, na verdade, muitas vezes a gente deixa as pessoas ir embora, ou a pessoa sai da empresa, ou é desligada. E leva o conhecimento. E ela vai embora com o conhecimento. Então, assim, eu lembro disso, é uma menina que estudou e fez o doutorado dela no DEGEL, lá no Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto, que era isso, era um framework para um sistema de gerenciamento do conhecimento. Como é que você registra? Como é que você aprende com o erro? Se daqui 5 anos não vai ter ninguém que passou por aquela experiência que deu errado, se você não tiver onde buscar, não tiver um registro daquilo, é mais uma ideia nova que vai cair no mesmo erro. Interessantíssimo. Então, é super interessante. Eu perdi muito contato com ela, uma ferramenta, mas é um negócio super legal. Muito legal. Eu lembro que ela deu esse insight assim, já vamos
quase 20 anos dessa conversa, mas eu lembro que isso era disruptivo na época de falar, cara, como é que a gente retém o conhecimento na hora que as pessoas estiverem deixando a empresa? E não é ser refém do conhecimento daquela pessoa, é só fazer com que tudo esteja registrado, com que tudo esteja informado, para informar processos futuros, né? Eu acho que esse bate-papo nosso aqui já está me dando uma boa pista. Por que que é tão difícil da gente implementar o desenvolvimento sustentável? Porque não é só engenharia, né? Não é número. Não. A gente está falando de inovação tradicional, da inovação incremental, até da inovação que não nasceu para ser inovação, ela nasceu através de um erro. A gente está falando sobre questões de falhas de comunicação, de processo de comunicação, de como a gente pode criar um ambiente que retenha o conhecimento. A gente está falando de desenvolvimento de habilidades, de conhecimento. A gente está falando de sociedade, de relacionamento com comunidades. Olha, cara. Aí que é a beleza do negócio, eu Tanto acho. de coisa que a gente já falou aqui, né? E a gente vê como é complexo, né, cara? Aí eu acho que é a beleza do negócio, né? Você transformar isso, a gente vem das capacidades inatas, né? Sabe aquela coisa que você nasce sabendo fazer? Intuição, né? Como é que a gente tem a sustentabilidade como uma capacidade inata, né? Tá em mim ali, tá dentro de mim para poder fazer, e não ser uma coisa que você acha, eu vou trazer alguém aqui que vai ser um guru e vai ditar como vai ser feito e vai dar tudo certo. Não. É uma transformação que é lenta, é cultural, é de processo, é de sistemas de gerenciamento. Não à toa tem muita gente falando que a gente vai viver a era do ESG, né? Agora nos próximos 25 anos. Falou-se muito da revolução digital e agora, apoiado pela revolução digital, a nova era do ESG pelos próximos 25 anos. Né? Tem muita gente já falando, rotulando isso como uma era que a gente vai viver. Eu acho que é isso, transformar em capacidade inata, cara. Tem que estar dentro da gente na hora de fazer e estimular quem está vindo na sequência, né? Que nós estamos ganhando os cabelos brancos aí, estão vindo. Eu acho que multiplicar a gente isso, tem né? que multiplicar, cara. A gente é super responsável por passar isso para frente. E outra coisa que eu sou muito consciente, já me fizeram essa pergunta de o que você espera, né, ao final da sua carreira. Eu falei, cara, se eu conseguir mudar um pouquinho e isso for representar uma outra grande mudança lá no futuro, é a minha parte, né? Que não adianta a gente achar que vai fazer em 5 anos, em até 10 anos, não. Vão ter vitórias menores a ser celebradas nesse caminho, mas é uma jornada contínua e longa. Tem que estar pronto aí para uma maratona, não é um sprint, não. E acho que um tema que a gente não falou muito e que a gente precisa também acoplar nessa conversa é como o setor também se apoia um no outro, né? Eu tive uma conversa outro dia com um colega a gente estava discutindo sobre disposição de rejeitos, né? Hoje, disposição de rejeitos é um tema, né? Os rejeitos filtrados, etc, né? E aí eu estava conversando com ele o seguinte, a gente tem um setor minerário, então são diversas empresas, nós estamos inseridos dentro do quadrilátero ferrífero que tem uma história secular aí da mineração, tem minas abandonadas, minas desativadas, minas por fechar, e eu ainda não vi um movimento em que as empresas começam a conversar o seguinte, como é que eu ajudo você no seu programa sustentável? Porque de repente eu tenho uma cava antiga, que eu posso receber o seu rejeito, você não precisa licenciar uma área nova para dispor o seu rejeito, mas eu posso receber ele. Claro que tudo tem contratos, acordos, parte financeira. Aqui quando a gente vai pensar uma ideia, a gente não pode pensar na solução dela, senão a gente trava. Então, estou pensando na forma macro. Como que o setor se organiza também para que iniciativas sejam compartilhadas? Porque, de repente, o seu plano de lavra tem um período no tempo em que você vai exaurir uma cava e até lá você vai precisar dispor rejeito em algum lugar, ou a sua cava vai começar num outro momento e hoje você tem uma cava já exaurida, como é que você começa a trocar isso agora? Digamos assim, eu recebo o seu rejeito por um tempo, daqui a pouco, ou estéreo, daqui a pouco eu vou liberar uma área aqui e uma outra empresa pode usar. É como se eu também começasse a olhar a sustentabilidade, não só dentro da minha empresa, mas dentro do meu setor. Como é que eu troco com
com outras empresas e a gente, de repente, começa a desenvolver a sustentabilidade junto em pró do setor, por exemplo, do setor de mineração. Como é que a gente começa a pensar isso junto? Né? A gente tem aí o IBRAM, a gente tem vários órgãos, instituições do setor minerário, mas eu acho que também um passo à frente que a gente vai precisar dar quando a gente fala de sustentabilidade, tem empresas que já estão mais avançadas que outras, o quanto essas empresas mais avançadas também podem contribuir com as empresas que andaram menos e ajudar eles a gente a empurrar. Diz, mas é uma outra empresa. Sim, mas acho que todos nós somos responsáveis. E quando a gente começar a arquitetar isso e trabalhar mais em conjunto como um grupo grande, eu acho que a gente pode possibilitar descobrir mais soluções sustentáveis e, de repente, até compartilhar soluções. Sim, mas você não... eu diria que, às vezes, cara, a gente para algumas ações afirmativas como essa na legislação, né, Léo? Não sei se na legislação ou se às vezes no próprio pensamento fechado e talvez em alguns casos arcaico de dizer, não, isso não funciona porque é complexo demais. É mais fácil matar uma iniciativa assim, que parece, é muito complexo o tema, porque envolve legislação, envolve várias coisas, mas muitas das vezes a conversa termina muito antes disso, termina assim, não, isso é impossível de fazer. Envolve a questão da defesa das vantagens competitivas também, né? Muitas vezes alguém domina uma tecnologia ou alguém tem aquele ativo que é uma cava vazia que pode ser negociada a um alto preço. Eu acho que essas vantagens competitivas ser mais compartilhadas, eu acho que é importante. E acho que assim... E é business, eu não estou falando de doação, negócio, sim. Tipo, eu vou te vender minha área para você dispor, ao invés de você licenciar uma área e dispor isso a um custo tal, talvez vai te custar mais caro. Mas quantos anos demora um licenciamento ambiental? Às vezes você não consegue tirar esse licenciamento. Ou seja, tem que pensar. Assim, a minha provocação vamos começar a sentar na mesa para conversar sobre certos temas, sem paradigmas e sem preconceitos estabelecidos. Vamos discutir. Porque eu acho que faz parte disso, às vezes, sentar, às vezes as pessoas falam assim, sentou um bando de maluco para conversar. Mas em 100, pode ser que saiam 2 ideias ali que realmente pode mudar o setor. Uma ideia, né, cara? Uma que seja, né? É isso. E eu acho que é o seguinte também, né? A gente tem que entender que quando dói em um, dói no setor inteiro. Isso. Então, quem tem um problema que afeta o meio ambiente, afeta a comunidade, afeta do ponto de vista de legislação, de cumprimento legal, alguma coisa, dói para todo mundo, porque na hora que aplica o remédio, ele vira um remédio para o setor. Vira uma vacina, né? Não é? Então, eu lembro demais de uma aula de um professor durante o MBA executivo que ele colocou um termo, cara, que até hoje eu não esqueço, que é a competição. Competição. Que é a cooperação entre competidores. Que é justamente como é que você trabalha junto com quem compete pelo espaço de mercado com você. Cara, vocês fazem a mesma coisa e vocês ficam brigando entre si para ver quem vai se diferenciar. Aí você gasta um mega esforço. Você gasta um mega esforço, constrói uma vantagem competitiva desse tamanho. Ela dura 6 meses, porque daí 6 meses seu competidor vai lá e faz iguala você e adiciona uma coisinha a mais e fala, agora eu tenho vantagem. Cara, como é que vocês... Eu lembro dele falando assim, como é que vocês gastam esforço? Como é que vocês gastam energia? Como é que vocês põem esforço nisso para durar tão pouco como vantagem competitiva? Por que vocês não trabalham junto e constroem uma solução conjunta em que o esforço é compartilhado e o benefício também? Eu acho que esse termo, ele ficou comigo muito tempo na cabeça, anda comigo a competição, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente também tem que entender, aprendendo, né, aquela história do amor ou na dor, aprender que a dor, cara, na hora que bate em alguém, se acontecer com a empresa A uma situação, vai refletir, o remédio vai refletir na B, na C, na D, na E, na F. Então, trabalhar antes na solução em conjunto pode ser muito melhor do que ter que se adequar depois a algumas realidades que vêm. Então, vamos para o nosso segundo item aqui de uma lista da listinha de 9 abordagens. A gente já pode ir para a segunda agora. Cara, mudança climática, gente. Cara, é o assunto do momento. Não tem como falar que não. É o assunto do momento. Mudanças climáticas associadas à transição energética, né? A nova economia,
economia do hidrogênio, a economia eletrificada, o que vai ser isso na prática. É super válido. Para mim é super válida a discussão, todo o enfoque, toda a importância, mas nós não podemos deixar as outras coisas básicas de fora. Então, vamos discutir efeito climático? Vamos discutir. Vamos discutir como é que a mineração vai ser importante, porque nós estamos trazendo materiais, né, cobre, lítio, platina, que vão ser base para a construção de novas baterias, para as plantas de eletrólise, para a geração de energia verde do hidrogênio, vai. Mas, assim, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer daquela turma que está lá no país, que está sendo castigado pelas tempestades que são mais devastadoras possíveis, que estão se tornando mais frequentes possíveis, e que aquelas pessoas não estão incluídas nisso, nessa transição energética, não estão incluídas nesse movimento de usar os equipamentos, né, que são mais eficientes. A pessoa está sentindo na pele só as consequências. Então, a transição energética, o combate aos efeitos das mudanças climáticas tem que se estender a quem mais está sendo impactado, e não ser um rótulo só de diferencial competitivo, só uma coisa que se faz porque, né, está aí em voga, está aí como um dos principais pontos dentro do campo da sustentabilidade hoje em dia. Mas, cara, não podemos pensar fora disso. Um projeto não pode nascer com geração de emissões acima de uma tecnologia já existente. A gente não pode permitir caminhar naquele caminho convencional. A gente tem que achar novas formas de fazer. Uhum. De novo, a gente é muito privilegiado de morar num país que tem uma matriz energética tão limpa. A gente tem que tirar vantagem disso. Uhum. Do micro ao macro. Vai construir um facility, uma estrutura dentro da mina, tente fazer aquela estrutura ser o mais sustentável possível, do ponto de vista de mudanças climáticas. Vai desenhar um novo projeto, vai desenhar uma nova rota de processo, tente fazer. Vai eletrificar, vai desenvolver um plano de lavra com dimensionamento de frota, tente fazer da forma mais eficiente, né? Eu acho que é um compromisso já. Então a transição energética é fundamental, né, Léo? Não, o caminho dela é um caminho sem volta, é claro, mas de novo a gente volta naquele ponto ali do vizinho, né? Ele vai dizer e o que eu tenho com isso, e o que eu ganho com isso, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar assim, projetos de mineração no Nordeste, vou dar um exemplo, que é uma área que tem potencial muito grande eólico, né? Então eu posso ter acoplado junto com o meu desenvolvimento do meu projeto, eu posso ter uma matriz energética ali que vem a partir de instalações, né? Geração de energia a partir de usinas eólicas, né? E como que eu trago esse benefício para quem está do meu lado também? Sim. Porque eu estou ali dentro de um polígono, né, vamos chamar assim, que eu estou pensando isso, eu estou desenvolvendo, e eu saio desse polígono, se a gente for para os projetos aí no interior do Rio Grande do Norte, interior de Alagoas, Piauí, eles estão numa pobreza extrema. Então, assim, eu tenho que... é minha responsabilidade, de alguma forma, eu trazer os efeitos dessa mudança, eu trazer isso para um impacto positivo, e eu entregar esse impacto positivo desses efeitos climáticos e dessa energia limpa para quem está do lado também. Porque eu não posso colocar uma torre a mais eólica e dizer agora essa comunidade eu vou alimentar eles com uma energia limpa. Uhum. Ou seja, eu estou olhando dentro e fora de casa, né? Uhum. Então eu acho que é isso, assim, a gente tem que buscar de toda forma trazer esse contexto, mas não esquecer do entorno. Senão a gente fica olhando só para os pactos globais, a gente fica olhando só porque a Europa define, ou vários outros que estão num contexto muito diferente do nosso em termos de desenvolvimento. Nós somos países subdesenvolvidos, então a gente precisa conseguir equacionar isso daí. Não, eu acho até porque no que a gente já conversou aqui hoje sobre a percepção de valores, né, cara? Uma pessoa que está preocupada ali com o que ela vai comer, ela não está nem aí pro resto. Exato. Eu tenho visto, a gente está trabalhando em alguns projetos de geração de energia limpa fora do Brasil, né? Num contexto, cara, e tem uma forma de desenvolver esse projeto que é o agrivoltaico. A terra, e é uma oportunidade assim, muito, muito legal de ver, porque a terra não tem uma vocação só. Então nós estamos lá na África, com sol a pino, né, oferta de energia solar no máximo, só que a hora que você vê o tamanho das plantas, que são muito grandes, você gerar plantas de 300, 400 megawatts, são plantas gigantes,
você começa a esbarrar numa coisa, poxa, eu vou começar a usar uma terra onde, como eles não têm tanto pasto disponível pela escassez hídrica em algumas regiões, eles usam essa terra de maneira extensiva para pecuária de subsistência mesmo, para, né, para algumas coisas. Cara, e aí você começa a pensar, como é que eu posso fazer em conjunto? Primeiro, será que na hora que eu posso gerar 10 megawatts a mais e fornecer uma energia com custo subsidiado através do sistema? No Brasil a gente sabe que isso tudo é operado pelo sistema nacional, tá? Mas você pode fazer alguma coisa que beneficie? E outra, será que eu tenho condição de associar um projeto de agricultura nessa mesma terra? Aí veio a solução, a conversa. O painel, ao invés de estar à altura tal do solo, ele pode ter 1 metro a mais. E ali embaixo você vai ter um sombreamento que é bom para uma cultura específica, tal. E aí você gera 30 empregos naquela região, 20 empregos, que não tinha nenhum no seu da mineração, 20 pessoas que vão trabalhar num projeto comunitário de agricultura que está associado a uma fonte de geração de energia limpa, e você começa a criar um sistema. Você começa a criar um sistema a partir de uma oportunidade, que, de novo, se você não integra lá atrás, encomenda a planta, coloca a planta com 1 metro de altura os painéis solares, porque é mais fácil de limpar, né? Você tem que limpar as placas de tempo em tempo, você facilita a sua operação, mas você deixa de capturar uma oportunidade que é gigante, cara. E você passa a conviver com a comunidade, os caras vão sempre falar que nós temos um projeto, tem parceria, que a gente faz isso, sabe? Tem uma outra que a gente está fazendo. E aí depois o cara chega e diz assim, foi a melhor solução econômica, foi a melhor solução técnica em termos de limpeza, mas eu não envolvia a sustentabilidade desde o início para pensar diferente. Então o projeto ficou bom? Ficou. É lucrativo? É. Tecnicamente falando, está bem feito? Tá, mas não é sustentável. Ou não capturou todo o valor que não poderia capturou capturar. todo o valor. E entregar o valor para aquelas pessoas que estão ali próximo da sua operação, que estão experienciando o seu negócio no dia a dia. Então acho que é isso, é pensar. O Léo falou disso no início, né? As demandas, as tendências que são macro, que a gente vai ter que responder em escala global, mas capturar todas as oportunidades que a gente tem de entregar valor ao longo da cadeia. Pensar quem está envolvido. Isso não é, cara, não é instintivo, não. Isso é técnico, de se fazer tecnicamente. É pegar um processo, pegar a fase de projeto, dissecar qual que é a tecnologia que vai ser utilizada e mapear quem são os stakeholders envolvidos em cada etapa, qual o contexto de sustentabilidade que eles estão envolvidos ou que estão vivenciando, e aí você vir gerando as oportunidades, o que eu posso colocar aqui, o que eu posso incrementar, o que eu posso fazer nesse projeto, como é que eu posso mudar o design de projeto para beneficiar essas pessoas. Tem que ser técnico, tem que ser intencional, não é que isso vai aparecer de graça, né, for granted. Não vai vir assim. Você vai ter que ter gente, expert, envolvida na conversa para olhar para o seu processo e fazer esse mapeamento de forma intencional. Não, e outra, né, cara? Eu acho que a gente ainda não abordou isso, né? O planejamento de fechamento de mina e uso futuro, que também está diretamente envolvido com sustentabilidade. Eu vejo, por exemplo, Itabira, o povo já está ficando doido lá. Eu tive a oportunidade de vir trabalhar na Vale, a época para liderar o tema de uso futuro, né? Brasil para minério de ferro. Itabira era um dos grandes projetos da carteira, assim como a mina de Águas Claras, assim como Brumadinho, né? Tinha uma parte também de conversa com a equipe que faz a reparação. De novo, cara, a gente vai voltar naquela conversa. O que é significado? O que é valor para aquelas pessoas? Aí você pega lá, a gente passou pela fase, você viu isso muitas vezes, que você gerava um PAI lá, um plano de aproveitamento econômico, que tinha um plano de fechamento, que era o quê? Eu vou estabilizar os taludes, vou aplicar a revegetação, com um sistema de drenagem, o lago vai encher, e aí essa área vai ser uma área preservada. Ótimo. E o que a galera que ótimo. Lá do entorno Mas aí o cara que mora do lado vai falar, poxa, aí eu vou ser vizinho de uma área que eu mal posso entrar nos próximos 50 anos. E que não gera mais nada. Que não tem nada de valor. E aí você pega de novo, você volta, e as empresas têm trabalhado com isso, né? O plano de mina, o Life of Mine, o Sustainable Life of Mine, o Sustainable Mining Plan, tem várias empresas trabalhando com esse conceito que peraí, traz quem faz parte da conversa, escuta o que eles querem, aí tem o conceito do Fair Procedure.
faz essas pessoas serem escutadas, traz o que eles estão falando para dentro do projeto, influencia o seu projeto com o que eles estão pedindo, volta, dá uma devolutiva, consulta para checar se é aquilo mesmo que eles querem, e aí você parte para uma fase de determinação, de finalização de projeto e futuramente para implantação. Mas tem que ser checado. Não é fazer uma conversa e achar que você de fato engajou e trouxe aquela pessoa. A gente fala do conceito da escuta ativa. Sim. Né? A escuta ativa, você vai lá, escuta, internaliza, volta lá e checa, internaliza, volta lá e fala, baseado nas conversas que a gente teve, isso aqui é que eu imagino para essa área em 10, 15, 20, 30, 50 anos depois do fechamento. É isso? Aí às vezes a pessoa pode ser a comunidade, as pessoas que lideram a comunidade, representando eles, pode ser, não, isso aqui tem uma vocação para ser um parque tecnológico. E você estava pensando em estabilizar talude, revegetar e largar aquilo ali? E o cara de repente fala, poxa, aqui na cidade tem uma universidade, por que a gente não monta um parque tecnológico? Por que a gente não começa discutindo sobre isso? Ou tem um outro que vê tanto valor à comunidade mais rural, que vê tanto valor na preservação, que fala, isso aqui tem que ser uma área preservada, mas a gente podia tirar algum valor, podia ser uma área de manejo sustentável, ou poderia ser uma reserva da vida selvagem para a gente explorar o turismo de forma sustentável. Então assim, de novo, volta lá e escuta. Volta lá, não se acha o dono daquilo que vai entregar valor para as outras pessoas sem se conversar. Volta lá, escuta, muda, checa, muda, comunica, e aí você fala, agora sim eu tenho alguma coisa construída em conjunto com quem vai ser dono. E a gente fala desse momento da transição social, né? Que é o que você faz com o território que você ocupou com a mineração, você devolve ele para a sociedade depois, e você tem uma transição social muito mais suave quando eles reconhecem valor, quando eles sentem quando tem o sentimento de pertencimento, de que foram eles que definiram o que ia ser feito naquela região, do que você chegar lá na frente e tentar se livrar de um passivo e falar, agora esse terreno é seu. O cara fala, mas não tem nada aí. Tem um lago e tem um monte de talude que daqui 10 anos vai começar a cair. O que vocês querem que transição é essa que vocês estão fazendo? Então, é construído, cara. E de novo, se deixar para fazer lá na frente, fica muito mais caro. Se você traz isso para cá e planeja a sua operação e começa a fazer isso de forma pensada, desde o ponto de vista de conformação do terreno, alocação de material, pensamento de disposição de material, como é que isso vai ficar mais preparado para esse uso futuro, né? Desde a fase de planejamento, operação, disciplina operacional, faz ficar mais barato, faz ficar mais fácil de transicionar para a sociedade, entregar de volta aquele território para a sociedade. Sim. E aumenta muito a chance de sucesso de uma coisa que a gente é até meio órfão, né? De bons projetos de fechamento de mina no Brasil. De fechamento. Uso futuro, né? Passa do fechamento. E aí sim fecha com a chave de ouro e aí a gente pode assinar ali que é um projeto sustentável. Sim. Sustentável 100% nunca nada é, né? Mas a gente pode dar uma nota ali bem elevada para um projeto que se preocupa o tempo inteiro, organicamente, e também com as futuras gerações, certo? Exato. É isso aí, professor Gilcimar. Ó. Professor Gilcimar. E aqui acho que a gente já tocou várias vezes aqui na nossa conversa, a gente ainda não falou sobre o termo que tanta gente hoje tem se utilizado e complicado com ele, licença social para operar, né? Tem gente que acha que é um documento, que é uma licença mesmo, né, e tal. E não, é a reputação, é o relacionamento que o empreendimento tem com os territórios, né? Qual que é a dica aí para ter esse relacionamento de uma forma muito adequada e que gere esse sentimento de pertencimento aí, que os empreendimentos não tenham tantos problemas, que pode ser até, como aconteceu aqui na Serra do Curral, o encerramento ou o impedimento, né, do empreendimento continuar?
Olha, assim, das experiências dos projetos, alguns complexos que eu trabalhei, talvez. Acho que primeiro, transparência tem que ter, ou seja, informação tem que andar. Não consigo chegar e querer montar um projeto, querer criar um empreendimento e não sendo, primeiro, transparente. Segundo, não trazendo a sociedade para junto do projeto, para opinar, para poder entender, para poder contextualizar. Não posso chegar e me impor numa região. Eu tenho que escutar. E a escutativa, né? Eu tenho que escutar, eu tenho que entender, eu tenho que trazer as pessoas para o meu negócio. Eu tenho que me engajar com eles, né? E ter projetos ali na região que eu estiver desenvolvendo, projetos claros, né? Propósitos claros para com a sociedade que está em volta. Eu me lembro quando eu cheguei num projeto no Rio Grande do Norte, e era um grupo indiano, né, os donos do projeto, uma empresa familiar, e me disseram assim, não, nós temos um programa social. A gente patrocina uma menina na cidade, que ela é karateca, super boa, e é o nosso projeto social. Não, gente, isso não é projeto social. Projeto social é um benefício muito maior do que isso, né? É um engajamento muito maior. Então foi feito todo um trabalho depois disso, de como capturar as percepções de todos os stakeholders. E aí você começa a ter ideias e começa pequeno. Não adianta você querer transformar do dia para a noite, você ter todo o engajamento. Mas você começa com iniciativas básicas. Por exemplo, em algum momento a gente fez um apoio nas escolas da região. Aí o Suprimentos comprou todo o material que ele ia doar para a escola na capital e não na cidade. Você diz, pô, por que eu não procuro a papelaria da cidade e vou comprar todo o material lá para entregar numa escola? Ah, mas isso é muito pouco. Isso é muito... Você começa do pouco, principalmente se você estiver lidando... Não, aqui a gente fala do quadrilátero ferrífero, de cidades grandes no entorno. Mas tem projetos, você tem cidade de 5 mil habitantes. Sim. Que a informação circula, a opinião circula. E você tem vozes importantes na cidade que você precisa mapear também, entender. Então, você tem que fazer todo um trabalho de mapeamento de stakeholder, entender todas as dificuldades, todas as necessidades, e como que você começa a esse balanço e incorporar tudo isso no seu projeto, desenhar o seu projeto, como é que você vai conectar com eles, mas também entendendo os limites também, porque ali não é... então vou contratar todo mundo da cidade? Não tem mão de obra qualificada. Como é que eu vou treinar? Até que ponto dá para ir? Até que ponto não dá para ir? Né? Ou seja, porque aí a gente pensa, não, mas eu vou trazer muita gente. Sim, eu tenho que ter todo um balanço aí. Então, assim, é muito complexo, assim. Igual você falou, a licença social para operar não é uma licença. É algo que você vai ter um trabalho a ser construído. Agora, se você começa, desde quando você começou o projeto, a fazer a pesquisa mineral, você já está preocupando com isso, você tem chance de ganhar lá na frente. Com certeza. Mas o que acontece em muitos casos é, enquanto está andando a pesquisa mineral, são feitos acordos para poder entrar com a sonda, perfurar. Ali ainda não está pensando. Eu acho que já deveria pensar ali, desde o início. Muitas vezes eu passo a exploração mineral inteira. Quando eu vou entrar no projeto, eu já tenho problema com tanto de superficiário, porque eu deixei furo aberto, eu botei sondagem do lado da casa de alguém, eu não cumpri com acordos. Às vezes são acordos verbais, assim, tipo, vou convencer, vou falar com alguém, porque depois é outra turma que vem. Eu acho que o negócio é lá na raiz, assim, eu comecei a sondar. Ali eu já começo a construir minha relação com a cidade, com a sociedade, com todo mundo. Quando o projeto começa a ganhar forma, que ele sai de um simples galpão que tem 5, 10 geólogos lá, e ele começa a tomar corpo para eu fechar o projeto e ir para a fase de implantação, eu não posso falar assim, agora eu vou começar a pensar nas ações que eu vou fazer para a sociedade. De repente você já está com a sua reputação toda destruída. Se for uma cidade pequena, um lugar pequeno. Então eu acho que assim, é aquela construção desde o princípio, pensando em as pessoas estão lá, as pessoas merecem o respeito e as pessoas merecem estar conectadas e devem estar conectadas com o projeto de alguma forma. Eu acho que é isso. E tem risco de ficar refém. Quando você faz desse jeito, você fica refém, né? Porque lá na frente você viabilizou um projeto, a pessoa que você pisou no calo lá atrás vai falar, agora ele precisa entrar aqui. Então, a negociação vai ser difícil agora, vai ser diferente. Eu acho que, para acrescentar nisso, né? O Léo tocou nisso também, benefício coletivo.
Para mim, nas primeiras chaves da licença social de operação é benefício coletivo. Não é beneficiar um ou outro. Tem que ser reconhecido o valor que você gera, o impacto que você gera na vida das pessoas coletivamente. Então, eles têm que entender como sociedade, porque sempre vai ter um ou outro que, por ideologia ou por natureza da pessoa, é contra um projeto de mineração que traz gente de fora, que muda a dinâmica de vida, que eu sempre fui assim, eu sempre andei a pé para ir na casa de tal pessoa, agora vai ter uma estrada que vai cruzar aqui, eu não vou poder fazer. Então, benefício coletivo, porque funciona como sociedade e você entrega o benefício para todo mundo e ele constrói uma percepção coletiva de que você gera valor e um impacto positivo na vida das pessoas. Então, isso para mim é o primeiro. O Léo tocou no outro ponto que é chave, a transparência. É claro e cristalino o que você fala, tem que ser. Não dá para falar mentira desde o início, tem que ser transparente. E outra é consistência. Cara, não dá para você achar que você vai falar de coisas boas no momento que você precisa das pessoas. Aí você vai lá e fala, eu vou fazer isso, isso e isso. Aí, de repente, tem dois que vão falar, mas você está fazendo isso porque daqui 20 dias vai ter uma votação de licença, então você quer que a gente... Não é assim que funciona. Em Minas Gerais, principalmente. Cara, vamos ser consistentes, cara. Vamos conversar do que é bom, vamos conversar das dificuldades, o tempo todo caminhando com consistência. Uma agenda, né? Caminhando com consistência na agenda propositiva que você tem para aquela comunidade, para aquela região, e consistente. Cara, o preço do minério vai cair, vai ser mais difícil de fazer grandes coisas, eles vão saber. E você vai chegar e falar, estamos enfrentando uma crise, uma dificuldade, nosso orçamento está reduzido para esse tipo de investimento social, mas na hora que melhorar, a gente vai brigar para voltar para aquele patamar que vocês foram acostumados em tal momento. E aí você vai passando pelos ciclos. Você consegue ser um pouco mais consistente. Então, entrega para todo mundo, comunica de forma transparente e seja consistente. Não vai lá só no dia que você precisa, não vai lá só no dia que você tem. Não dá para ir de 4 em 4 anos, não. Não dá. Na hora que dá o problema, você vai, né? Exatamente. E só para complementar, né? Eu acho que faça ações nas comunidades, né? Políticas afirmativas. Não só para você dar emprego. Emprego é obrigação, né? Então, assim, invista. Torne essa comunidade referência. As outras comunidades vão querer tudo ser igual a ela. Né? Então, assim, já vai adiantar pra caramba. Prepare um belo de um plano de comunicação, inclusive plano de comunicação de crise, para quando tiver algum problema, você não deixar isso repercutir demais. Você já vai ali e abafa logo. Ou seja transparente. Né? Entregue as respostas antes que as pessoas comecem a criar as narrativas. Né? Tem um fato interessante nisso aí que é o seguinte. Quem vai operar sua mina depois da exploração? Vai morar onde? Vai morar ali, cara. Se você tem uma mina com 2.000 funcionários, você não vai fazer baldeio de funcionário, de 2.000 funcionários, trazendo de uma cidade de 300 quilômetros. Eles vão morar ali. Então, se você começa a preparar aquela comunidade, esse efeito do honeypot, quando você transforma um lugar em muito bom, aí você tem uma migração em massa de gente procurando emprego, é um risco. É uma questão que você tem que lidar também, porque aí as pessoas daquela comunidade querem se proteger, querem que o benefício seja primeiro para eles, o que é justo. Mas você tem que pensar o seguinte, quem que vai tocar a minha mina daqui 5 anos na hora que eu acabar a implantação? Faz de implantação, você admite que você traz trabalhadores temporários com alguma expertise, mas, cara, quando você vai partir para a operação, que é coisa que você vai tocar 10, 20, 30, 50 anos, você quer gente dali, você quer gente morando ali, desenvolvendo aquela região. Cara, o que dá mais gosto, eu já vi empresa ter objetivo como isso, de falar, em 15 anos eu quero ter um gerente da minha mina que é dessa comunidade. E eu já vi isso acontecer, gerente geral de minas nosso na África do Sul, que cresceu na comunidade, vendo a mina e se tornou gerente geral da comunidade. E chegava na comunidade, tinha um reconhecimento da comunidade, sim, fala com propriedade. Não, eu cresci do lado dessa mina. Essas pessoas que estão aqui falando são pessoas, meu tio tá ali, meu primo tá ali, meu vizinho tá aqui. Cara, isso é super saudável. Então, assim, pensar na comunidade como o lar onde vai estar as pessoas que vão operar seu negócio. Então, por que não dar qualidade de saúde? Por que não dar qualidade de educação? Por que não dar qualidade de emprego naquela região?
E até do ponto de vista de atratividade mesmo. Vai desenvolver um projeto numa zona um pouco mais remota, numa área um pouco mais remota, próximo a uma comunidade menor. É difícil você atrair um profissional, principalmente com família, para mudar para lá. Então você tem que fazer aquele lugar ser atrativo, né? E é através dessa entrega de benefício coletivo, dessa preparação do território para... Mas não espera o projeto entrar em implantação e comissionamento, você falar assim, agora eu acho que vale a pena eu investir num grupo especializado para lidar com os temas sociais. Eu acho que ele tem que começar lá atrás. Ele vai começar pequeno, às vezes você vai ter um profissional cuidando da parte social enquanto você está, por exemplo, fazendo a parte de exploração mineral, alguma coisa. Mas não deixa isso passar, não deixa isso lá para trás, porque depois o efeito cadeia disso daí, e reputação é um negócio, bem, você entende muito aí dessa área de comunicação, marketing, a parte reputacional, depois para você reconquistar isso aí é muito complicado. Não, você gasta 10 vezes mais. E 10 anos construindo para perder em um segundo. Em um segundo. É isso aí. É isso. Temos um exemplo aqui perto da gente, né? Então, assim, dê também publicidade aos valores, né? Então, a receita tá aí. É só você pegar esse corte aí que a gente acabou de fazer aqui agora e aplicar. Né? É simples. Tá de graça. Tá de graça. Gente, nós já vamos para 2 horas de bate-papo aqui. Eu acho que agora a gente pode começar a se preparar para a gente finalizar aí, né? Antes que o Rádio Patroa liga ali pro nosso amigo. Cara, eu acho que assim, mais uma vez, nós estamos falando de 2 pessoas da mineração com um background totalmente diferente, né? Léo aí na área de projetos, eu venho desde o início trabalhando na área de meio ambiente, sustentabilidade, e é legal a gente ver a convergência de ideias, né? É muita coisa assim que a gente fala, às vezes se usa uma linguagem diferente, às vezes se usa um conceito diferente, mas cara, como é que a gente quer fazer a mesma coisa? Como é que a gente quer fazer dar certo? Então eu acho que a gente tem um papel de incentivar cada vez mais dentro das empresas, com quem a gente tiver oportunidade, aprender, né, com essa turma mais nova e ao mesmo tempo, cara, dar importância para tudo que acontece no campo da sustentabilidade e tentar compartilhar o que a gente já sabe e aplicar o que a gente está discutindo aqui na prática, né? Nas nossas tomadas de decisão, escolher o que é o melhor para o coletivo, escolher o que é melhor do ponto de vista de valor ótimo, como a gente falou lá atrás. Eu acho que é isso. Não tem receita de bolo, infelizmente, né? Mas eu acho que assim, não tem a receita de bolo, mas a gente tem um conhecimento e a gente já evoluiu para saber o que deve ser feito, o que pode ser feito e como fazer, né, gente? Acho que às vezes a gente não tem tantas oportunidades de aplicar, né? Mas que a gente sabe o que tem que ser feito, a gente sabe. Concorda, Léo? Sim, concordo. Eu acho assim, a gente tem que manter, de certa forma, a gente tem que continuar pensando sempre diferente, em soluções diferentes, em ideias diferentes, trazendo isso para a mesa, né? Porque às vezes no dia a dia de uma operação, no dia a dia de projetos, no dia a dia, às vezes a gente tende a convergir para o status quo, aquilo que já está funcionando, aquilo que já está andando. Então acho que a gente tem que sempre ter momentos de parar e falar assim, como eu faria isso diferente? Eu acho que essa é uma forma. Ótimo, né? A capacitação contínua, eu acho que desde os estudos formais aos estudos internos, ao aprendizado dentro da empresa, eu acho que a gente tem que buscar isso. Olhar no mundo, aonde que as coisas estão sendo feitas e às vezes estão mais avançadas, né? Eu posso pegar, por exemplo, o exemplo lá de Kiruna, na Suécia, que eles tiveram que mover já a cidade 2 vezes. E fizeram isso de forma tão planejada e com tantos anos à frente que eles definiram que eles teriam que mover a cidade, que a cidade toda se engajou e apoiou a mudança da cidade. Então, assim, a gente está sempre aberto a olhar o que o mundo está fazendo e eu acho que o mais importante, a gente fala muito de diversidade, mas eu também acrescento a diversidade cognitiva na mesa. É ter gente com capacidade, pensamento diferente na mesa.
Porque se eu colocar 10 engenheiros de Minas para pensar uma solução, eu não vou ter a melhor solução, porque é uma tendência de pensar em grupo, de pensar de uma forma estruturada, como foi estudado na universidade. Então, assim, essa diversidade cognitiva ela é extremamente importante para a gente pensar em sustentabilidade. Porque sustentabilidade é um conjunto de tantas variáveis que vai da economia, vai ao direito, vai ao meio ambiente, vai à mineração, vai à geologia, vai a recursos hídricos. É tudo. Então, como é que eu quero pensar no todo se eu só tenho um grupo igual sentado na mesa? Não vai fechar essa conta. Então, eu acho que eu aposto muito nisso, assim, de falar assim, temos pessoas diferentes pensando nesse assunto? Temos, é legal. Tá todo mundo igual, tem 10 geólogos, eu tenho 10 engenheiros de Minas, eu tenho 10 advogados, eu já acho que a gente perde um pouco a capacidade de fazer boas perguntas. Quando eu trago alguém que é fora do jogo, rapidamente a pessoa fala, mas me explica um pouco melhor, mas por que você fez isso? Às vezes tinha 10 pessoas que não fizeram aquela pergunta porque estavam tão acostumados com aquilo e vem alguém e começa a questionar. Então, eu aposto muito nisso, assim, sabe? De ter grupos, porque aí as pessoas também vão aprendendo umas com as outras, né? Você está sentado aqui, você é um cara de comunicação, daí a pouco eu tenho um garoto ali que é um gênio da programação, que vai trazer umas ideias de tecnologia, eu tenho alguém mais centrado, eu tenho um cara de finanças e economia balanceando as coisas para dizer, olha, gente, isso aqui também a conta tem que fechar no final do dia, e alguém puxando do outro lado e dizendo, não, mas a sociedade precisa disso também, e alguém moderando isso com a capacidade, que eu acho que também falta sempre isso. Se eu tiver muitas pessoas na mesa, mas eu preciso ter alguém que tenha a capacidade de estruturar isso. Fase 1, fase 2, quais são as saídas e entradas de cada fase, eu acho que a gente tem projetos melhores. Senão a gente cai na armadilha de ficar sempre discutindo e não tomar sempre decisão. Discutindo, né? não tomar decisão e não aterrissar o projeto. Isso também é um risco grande. Né? Isso. As decisões colegiadas demais, quando você não consegue sair dali com uma solução prática, é um risco sempre grande. Acho que Faltou você falar de uma coisa, data assurance na sustentabilidade. Cara, essa é uma tendência aí que veio para ficar também. É a história de comprovação das suas credenciais de sustentabilidade no processo produtivo. Sabe, nós estamos experienciando isso já. Antigamente você vinha e propagandeava, né? Cara, eu lembro direitinho, tem um carro da Land Rover que vinha com um selo assim, falando 0 emissões no processo produtivo. Aí você vai lá e pega uma camisa e tinha um selo dizendo assim, 100% de material reciclado. Cara, é fato. O que está acontecendo agora é que tanto o consumidor final quanto a cadeia downstream, né, quem compra o seu produto para produzir o produto final, está vindo com uma exigência muito maior e falando, não, eu preciso que você me prova isso aqui. Não é com fala, é com dados. Aí vira uma discussão da custódia de dados, a tecnologia do blockchain, como é que você rastreia todas as etapas do seu processo e guarda esses dados para chegar lá na frente, entregar a credencial do seu produto e falar, esse minério de ferro é produzido através de uma rota que é neutra em carbono. E como você comprova isso? Então esse Data Assurance é nada mais do que você garantir, e é um dado que pode ser auditável. Né? E lembrando que a tendência está mudando tanto que a gente, em algum momento, você propagandeava a sua credencial em busca de um crédito, em busca de um prêmio, de um valor prêmio no seu produto. Hoje o que está acontecendo são pessoas vindo comprar o seu produto, pessoas que eu falo, pode ser, como eu falei, consumidor final ou empresas que usam o seu produto para produzir, elas estão vindo e perguntando, me dá a sua credencial ambiental, o seu footprint de água, me dá o seu footprint de emissões de gás de efeito estufa. Daqui uns dias, o que a gente está discutindo como uma tendência de futuro breve nessa regulação de mercado, é que isso vai passar a ser uma condição de compra. Então o cara vai vir e vai falar assim, eu só compro o seu minério se ele for produzido até uma taxa tal de uso de água no seu processo. Ou só compra o seu minério se ele for produzido através de uma rota que é neutra em carbono. Isso vai virar uma condição de mercado no futuro. Então, antigamente era uma vantagem competitiva que você buscava um prêmio e daqui a pouco você vai estar fazendo para garantir a sua capacidade de venda, de comercialização do seu produto. E ter essas tecnologias de mensuração, rastreabilidade, e
gestão desses dados para comprovar o que você está falando e fazer o assurance do seu dado vai ser mandatório, não deixar de ser uma coisa que é bom para algo que é mandatório para conseguir comercializar, para conseguir colocar o seu produto certificado dentro daquelas credenciais que vão ser exigidas. Né? É o próprio mercado regulando ali. Os investidores, né? Os próprios investidores trazendo os conceitos aí do ESG, né? Eles começam a amarrar isso, né? Eu vou investir, aonde que eu vou colocar meu dinheiro? Eu vou colocar meu dinheiro na empresa. Mas aquela empresa, ela diz que faz isso. Exato. Agora, para mim, já não me serve mais ela falar, ó, eu faço, tenho aqui um certificado, alguém auditou, ela diz, não, agora, com toda essa tecnologia, eu quero rastrear isso, eu quero que você crave isso. Está acontecendo isso agora na indústria do ouro. Está tendo um desenvolvimento agora de aplicação de blockchain e tudo para fazer a rastreabilidade do ouro, para garantir que lá na ponta final aquele ouro ele é produzido de fontes lícitas e não é ouro que vem de garimpos clandestinos, né, etc. Ou seja, como é que você crava isso na sua cadeia? Aí, no caso, estão focados na rastreabilidade do produto e não no controle ali ainda dos principais indicadores, mas a cadeia vai só andando, né? Isso. Então daqui a pouco vai lá na exploração mineral para garantir que em todo o seu processo, desde o início, ele foi corretamente feito, ele é sustentável, ele tem tudo. Né? Então, isso a gente já está vendo na descarbonização, além, você citou o ouro, mas a gente pode ver no setor automotivo, grandes marcas, BMW e tal, já em acordos como Tesla, em acordos comerciais com produtores de metais nobres. Sim. Quando eu compro, mas você vai ter que estar dentro dessas condições. E essa história da cadeia de valor, na descarbonização, antes a gente falava do escopo 1 e 2, né? Que é a eletricidade mais o combustível que é consumido nas suas operações. Então, você olhava dentro da sua caixinha ali. A história do escopo 3, né? Que é o que está no upstream, no downstream da sua cadeia de valor. Então, quer dizer, de quem eu compro, como é que eles estão trabalhando, e para quem eu vendo, como é que eles estão trabalhando. Por exemplo, vai ser crítico na produção do aço, do green steel, né, que é dito aí, da gente produzir um aço, ter fornos mais eficientes, em que é alimentado com um minério que tem uma característica específica para ajudar na redução dos gases. E a gente da mineração de ferro está trabalhando muito com os produtores finais de aço, para ver como é que a gente pode ajudar eles a descarbonizar os processos deles também. Mas, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando com os grandes suppliers lá, os grandes fornecedores de equipamentos de mina, para falar de onde vem o material que é construído no seu caminhão, a borracha do pneu, como é que você tem fonte disso, para garantir que eu estou comprando de alguém que é certificado, que entra no meu processo dessa forma, que vai sair do meu processo para ir para a terceira etapa, de forma certificada também. Acho que quando a gente conseguir esse alinhamento de valores nessa corrente, fechar todas as pontas. Porque, por exemplo, para alguns minerais, igual por exemplo os minerais estratégicos, né? Mais de 80% do cobalto ele é produzido no Congo. E aí o cara que está comprando um carro elétrico lá nos Estados Unidos, o consumidor, ele começa a questionar isso. Ele fala assim, porque hoje a informação está aberta. Você entra lá em várias plataformas, te dão todos esses percentuais. Então, de repente, o cara olha aquilo e fala, pô, Congo, deixa eu entrar no site. Ele começa a buscar fotos de cobalto, tem muito garimpo do cobalto lá, que são as pilhas de rejeito e tudo. A gente traz isso naquela aula de abertura, eu trago todo esse panorama aí dessa discussão. E o cara fala assim, mas espera aí, ô Tesla, você está comprando qual cobalto? Você está comprando o cobalto de uma empresa séria que está produzindo, porque o cobalto produzido no Congo ele é refinado na China. E as refinarias na China têm padrões distintos. Então, eles começam a questionar a cadeia e vai voltar lá no início da cadeia. E vai dizer, opa, agora você tem que... Eu quero uma comprovação de que esse cobalto aqui não vem de trabalho escravo, não está degradando o meio, tem projetos sociais por trás. Então, começa uma pressão muito maior. É claro que outras indústrias, a gente vai para a indústria do minério de ferro, já está numa revolução diferente, numa escala diferente. Agora, esses metais estratégicos, eles estão sendo procurados no mundo, e muitos deles estão na África. Então já surge aquela preocupação, e eu acho que faz todo sentido amarrar a cadeia desde o início da produção para chegar na siderurgia, no refino, quem está comprando para produzir a bateria e o cara que está colocando essa bateria no carro. Que transformação energética é essa, né? Que sustentabilidade é essa?
Que mudança climática que é mudança essa, né? Que eu tô indo mudança climática. eu tô indo para as baterias, eu tô indo para carros elétricos, mas que mudança climática é essa que eu tô lá atrás de olho fechado, deixando a coisa acontecer? A violação de direitos humanos, a degradação do meio ambiente, exatamente. Ah, não, mas eu tô com o meu carro aqui. Então, assim, até que ponto as empresas realmente... Porque se a gente olha o percentual, por exemplo, desses minerais estratégicos e aonde que eles estão, até que ponto as empresas vão deixar de parar de produzir porque ele não é sustentável? Aí é a pergunta. Será que em algum momento as grandes empresas vão realmente falar, então eu vou reduzir a produção porque o que tem não está atendendo a minha cadeia de sustentabilidade, ou eu fecho meu olho? Então é o cara lá da ponta que vai comprar, que tem que exigir. É o investidor na bolsa que olha o ESG hoje, que todo mundo gostou de usar a palavra ESG, mas ESG, a importância é essa. É de dar a governança, de olhar a sustentabilidade, olhar a parte social, ambiental, dizer, não vou investir nisso daqui, porque por que eu vou colocar como investidor, que eu tô gerindo um fundo grande de ações, por que eu vou colocar o dinheiro de todas essas pessoas num fundo, que no fim, a hora que você puxa a linha, vai cair num trabalho escravo lá na África? Toda razão. É isso. Vamos começar mais um podcast agora? Mais 2 horinhas. Mais 2 horinhas. Já saí daqui amanhã pronto para trabalhar. De bate-papo. É isso aí. Então, gente, muito obrigado. Gostei demais aí do nosso bate-papo aí de hoje, né? Sem roteiro, sem rodeios, sem teoria, né? É isso aí. Acho que é isso. A Escola de Minas. Não, obrigado pelo convite, cara. Né? Colocar a gente para conversar sobre temas aí tão atuais e poder trocar ideia, né? Acho que esse é o grande aprendizado mesmo, trocando, compartilhando, para a gente tentar crescer um pouco mais. Não, é isso aí. Valeu, Gilcimar. Valeu, Léo. Tamo junto aí. Valeu, Léo. Gente, eu quero agradecer a equipe da Lea Hub. Esses estúdios aqui estão abertos. Se você precisa fazer esse tipo aqui de peça de comunicação aqui para sua empresa, fique à vontade. Tem um link na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato com os estúdios da Lea Hub. Isso é uma produção da Mine Marketing e uma realização do Instituto Minério. Muito obrigado para você que assistiu, né? E eu peço que vocês encaminhem essas ideias aqui que a gente trocou hoje para suas redes. Conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Fiquem com Deus e até o próximo IM Podcast.